Olá, este é o Tecendo Comentários, o podcast da Teciteca Virtual. Sou Tatiana Ferreira, professora do curso técnico em texto do IFRN Caicó, e neste episódio tenho uma pergunta para fazer para você que está aí nos ouvindo. O que é elastano? Se liga que a Teciteca está numa nova era e vai te responder isso e muito mais. Se você quer informação, notícias, entretenimento, interação, distração, estudar de forma diferente, aproveitar melhor seu tempo com conteúdos de qualidade da área têxtil, você vai se ligar no Tecendo Comentários, o podcast da Teciteca Virtual. Você sabe qual tecido conhecido por ter mais elasticidade, durabilidade e versatilidade? Certamente o que vem à mente são nomes de tecidos que encontramos no comércio ou os nomes das peças do vestuário. Uma viscolaicra, a lycra, as roupas de academia, uma calça jeans skinny. Mas você sabe o que torna esses tecidos elásticos? Não vou ficar fazendo charadas e já vou respondendo. É o elastano. Você sabe o que é elastano? Nossa equipe da Teciteca Virtual entrevistou algumas pessoas e fez exatamente essa pergunta. Vem comigo ouvir as respostas. Não faço a mínima ideia. Eu acho que é um tipo de tecido. É algo parecido com elástico? Bem, na minha opinião, é um tecido que tem elasticidade. Eu entendo que elastano seria algo flexível ou aparentemente um elástico, muito utilizado em roupas e vai ter uma flexibilidade muito grande. Então o nome mesmo já se remete a alguma coisa. Elastano ao nome de elástico, então vai ter uma certa fibra um pouco resistente e flexível. Muito utilizado em roupas e também elástico para roupas. Bom, até onde eu sei, o elastano é um tipo de tecido que é fabricado a partir da utilização do petróleo, se eu não me engano, não é? E uma característica desse tecido é que é a elasticidade dele, né? Então, pode ser usado para fazer roupas de academia ou algo assim, né? E aí? Muitas respostas, né? Será que alguma delas está correta? Veremos. Este episódio está dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, vamos ver o que é elastano e em que ele é aplicado. No bloco 2, vamos ver como confirmar se um tecido contém elastano. No bloco 3, vamos saber quais são as principais características do elastano. E no bloco 4, quais os cuidados de conservação de peças que contêm elastano. Vamos começar este bloco falando o que é elastano e em que ele é aplicado. O elastano é um filamento químico sintético feito a partir de elementos de produtos petrolíferos. O elastano possui alta durabilidade, o que pode ser positivo do ponto de vista econômico, pois sua roupa vai durar muito mais tempo. Mas pode ser negativo do ponto de vista ambiental, já que este filamento não é biodegradável. Tecnicamente falando, o elastano é resultante do poliuretano e do nylon. O poliuretano é um plástico, cujas propriedades se assemelham à borracha e admite produtos com mais ou menos rigidez. É muito utilizado no dia a dia devido à sua flexibilidade, leveza e resistência. O nylon, também conhecido por poliamida, também é um plástico que amolece quando aquecido. O elastano, portanto, reúne algumas características e propriedades desses dois plásticos, mas se destaca principalmente por sua elevada elasticidade, podendo aumentar seu comprimento inicial em até 6 vezes, ou seja, tem uma elasticidade de 600%. O elastano é frequentemente utilizado na produção de tecidos finos ou extremamente elásticos, sendo usado apenas em forma de filamento, já que o uso do elastano como fibra cortada não atinge os resultados esperados quando falamos de elasticidade do tecido.
Geralmente é encontrado na moda fitness, moda praia, lingeries, fitas elásticas, meias, camisaria em geral, calças jeans, tecidos popularmente conhecidos como viscolaicra, além de outros artigos têxteis. Para saber se uma peça contém elastano, basta olhar a etiqueta. Uma das informações obrigatórias é a composição do tecido e é dada em percentual, como por exemplo, 97% algodão e 3% elastano. Posso apostar como você tem uma peça com elastano no seu guarda-roupa. Vai lá, eu espero você voltar. E então, viu a etiqueta? Sempre você vai encontrar o elastano associado a outra fibra, pois ele é adicionado para aumentar a elasticidade da peça. Mas se você tiver uma curiosidade mais aguçada, poderá se perguntar: como posso ter certeza que essa peça tem elastano na sua composição? Fique conosco e descubra no próximo bloco. A Teciteca Virtual do IFRN Caicó é um site que disponibiliza materiais didáticos das áreas de têxtil e do vestuário gratuitamente para você. Visite-nos www.ifrn.edu.br/Teciteca. No bloco anterior, definimos o elastano como um filamento químico sintético. Comentamos sobre os vários artigos têxteis nos quais encontramos elastano e nos certificamos que a peça possui elastano apenas verificando a etiqueta da peça. Mas então surgiu o seguinte questionamento: como confirmar se um tecido contém elastano? Fique conosco e descubra a resposta. Iniciamos este segundo bloco com a seguinte pergunta: como saber se o tecido tem mesmo elastano como informado na etiqueta? Bem, neste caso, um técnico em têxtil é quem pode realizar os ensaios a partir de amostras do tecido. Isso mesmo, se for uma peça de roupa, terá que ser cortada em pedaços de 100 cm², ou seja, em quadrados de 10 cm de largura por 10 cm de altura, e proceder com algumas análises laboratoriais. Quer saber como fazemos essas análises? O primeiro ensaio é o comportamento ao calor e à chama. Cada fibra possui um comportamento específico quando expostas ao calor e à chama. A partir da observação desse comportamento, bem como analisando o odor que ela exala e o formato das suas cinzas após a extinção da chama, comparamos os resultados com uma tabela padrão e podemos estabelecer qual foi a fibra analisada. Como fazemos isso? Vou te explicar. Uma amostra do tecido é desfibrada, ou seja, desmanchamos o tecido, transformando em uma massa de fibras. Diante de uma fonte de calor, observamos o comportamento dessa massa em 3 momentos: próxima à chama, na chama e fora da chama. Além disso, sentimos o odor que exala e observamos as características das suas cinzas. O elastano puro se funde quando se aproxima da chama, queima apresentando derretimento quando está em contato com a chama, e ao ser afastado da fonte de calor, continua a queimar com derretimento. Quanto aos odores, exala cheiro de peixe podre, e ao final do ensaio suas cinzas se apresentam em formas de pérolas duras e escuras. Outro ensaio é a microscopia, no qual uma pequena porção dessa massa de fibras é colocada sobre uma lâmina e observada com lentes que aumentam o objeto em diversas amplitudes. Após a observação do material, comparamos as imagens com o banco de imagens padrão e podemos concluir de qual fibra se trata. Ao ser visto no microscópio, o elastano apresenta características de transparência e uniformidade superficial, além de uma superfície lisa e brilhosa. Por ser um filamento, possui um comprimento maior que as outras fibras, como o algodão, por exemplo. O ensaio da solubilidade em solventes e reagentes consiste em submeter a massa de fibras à presença de um solvente ou reagente específico. No caso do elastano, quando uma amostra desse filamento é submetida à presença de ácido sulfúrico de densidade 1,84 ou ácido clorídrico de densidade 1,18 em temperatura ambiente ou em ebulição, se dissolve completamente em 5 minutos.
Assim, caso um tecido seja feito de uma mistura de fibras, é possível com esse último ensaio determinar o percentual de cada uma delas. Viu? Não é tão simples e precisamos de produtos químicos específicos, equipamentos e profissionais capacitados para realizar os experimentos. Mas não se preocupe, pois existem normas e leis que determinam que o produto comercializado tenha essas informações na sua etiqueta. Escolha peças de fabricantes certificados pelos órgãos competentes. Não há tecido 100% elastano. Geralmente, o elastano corresponde a uma pequena porcentagem do total de fibras presentes no tecido. Mas será que tão pouco elastano é suficiente para modificar as características do tecido? No próximo bloco você vai descobrir. A Videoteca Têxtil é o canal do YouTube da Teciteca Virtual do IFRN Caicó, que disponibiliza vídeos didáticos das áreas de têxtil e do vestuário gratuitamente para você. Visite-nos, acesse a plataforma Videoteca Têxtil no YouTube. No bloco anterior, você aprendeu que através da etiqueta você descobre se uma peça contém elastano. Também aprendeu que para confirmar se na composição do tecido há elastano, somente realizando ensaios laboratoriais. Informamos também que nos tecidos o elastano corresponde a um dos menores percentuais. Então, surgiu a dúvida: tão pouco elastano pode modificar as características do produto? Vamos te responder agora mesmo. Uma pequena porcentagem de elastano adicionado ao tecido já é suficiente para modificar completamente as características finais do produto. Vamos conhecer essas características. Adicionando apenas de 2 a 3% de elastano, o produto final passa a ser mais durável. Do ponto de vista econômico é uma vantagem, pois sua peça vai durar mais tempo com aspecto de novo. Porém, se considerarmos o meio ambiente, é uma desvantagem, pois o produto descartado passará mais tempo para se degradar. A principal característica do elastano é sua excepcional elasticidade. Este filamento é capaz de aumentar seu tamanho original em 6 vezes, sem se deformar ou se romper. Acrescentando de 10 a 20% de elastano, a elasticidade da peça aumenta consideravelmente. Com isso, a roupa se acomoda melhor às curvas do corpo, trazendo mais conforto. Por ser resistente à transpiração, à luz do sol e à água do mar, tecidos com elastano são apropriados para a moda praia. O elastano, porém, não é resistente ao cloro e você pode se perguntar: então não posso usar uma peça quando for tomar banho de piscina? Calma, pois vamos te responder no próximo bloco. O Instagram, @tecitecaifrn.caicó, é a rede social oficial da Teciteca Virtual do IFRN Caicó, que comunica sempre quando temos resultados dos nossos projetos de têxtil e vestuário, desenvolvidos gratuitamente para você conhecer mais sobre essas áreas. Siga-nos e não perca nenhum flash. No terceiro bloco, mostramos como as características do elastano modificam as características do produto final. Então surgiu um questionamento: se o elastano é sensível ao cloro, posso usar uma peça de moda praia em piscina? Quais seriam os cuidados que devemos ter com as peças que contêm elastano? Neste bloco, vamos te responder. Sobre os cuidados de conservação de peças que contêm elastano, primeiramente você deve aprender a ler os símbolos de cuidados de conservação presentes na etiqueta da sua peça. Já viu, mas não sabe o que significa? A Teciteca Virtual tem uma cartilha informando o significado de cada símbolo, que você acessa pelo site www.ifrn.edu.br/Teciteca. A Videoteca Têxtil, no nosso canal do YouTube, apresenta um vídeo especial sobre os cuidados de conservação mais apropriados para cada tipo de tecido. Vale a pena conferir. Mas, em resumo, existem 4 processos para a manutenção da peça que podemos realizar em casa: a lavagem, o alvejamento, a secagem e a passadoria. A lavagem consiste em retirar a sujeira da peça utilizando água e sabão, podendo deixá-las de molho ou não. Lavar somente à mão ou na máquina com centrifugação, com temperatura normal ou aquecida.
em processo normal, suave ou muito suave. Em caso de peças com elastano, algumas peças podem perder sua elasticidade através do rompimento do filamento do elastano quando submetidas ao processo de centrifugação em máquina. Por isso, prefira lavar suas peças com elastano à mão sem torcer. Retire o excesso de água com pequenos apertos, mas sempre olhe a etiqueta. O alvejamento é o processo pelo qual a peça fica mais branca e é realizado deixando a peça de molho numa solução de mistura de água com um produto químico conhecido, o alvejante. No comércio, há dois tipos de alvejantes: o hipocloreto de sódio, popularmente conhecido por água sanitária, que contém cloro, e o alvejante por oxigênio, popularmente conhecido por água oxigenada, que não possui cloro. Como comentado no bloco anterior, o elastano é sensível ao cloro. E ficou a pergunta: posso usar uma peça de moda praia em piscina? A resposta é sim, pois o cloro em pequenas concentrações não afeta o elastano. Porém, em altas concentrações pode degradá-lo. Por isso, no momento do alvejamento, não utilize alvejantes clorados nas suas peças que contêm elastano. Quanto à utilização de alvejante por oxigênio, sempre consulte a etiqueta antes. Caso seja permitido, haverá um símbolo em forma de triângulo com duas linhas diagonais paralelas dentro dele. Mas o mais importante é: tomou banho de piscina? Imediatamente após, lave sua peça com sabão neutro para retirar todo o resíduo de cloro. A secagem é o terceiro processo e consiste em retirar da peça a água utilizada na lavagem e no alvejamento, podendo ocorrer de forma natural ou em máquina secadora. A passadoria é o último processo doméstico, que tem por objetivo retirar os vincos do tecido, deixando mais liso e mais brilhoso, além de melhorar o conforto ao toque. Esse processo é realizado com o auxílio de um ferro de passar com temperaturas ajustáveis para cada tipo de fibra. Como o elastano também é sensível a altas temperaturas, recomenda-se utilizar baixas temperaturas nesses processos. Consulte sempre a etiqueta para saber a melhor forma de cuidado e conservar sua peça bonita por mais tempo. Neste podcast, esclarecemos para você o que é elastano, em que produtos é aplicado, como saber se um tecido contém elastano, as principais características desse filamento e os cuidados de conservação domésticos de peças que contêm elastano. Para a construção deste episódio, nossa equipe realizou pesquisa bibliográfica e documental, realizou ensaios laboratoriais e entrevistou 102 pessoas, entre jovens, adultos e idosos, no período de 14 a 17 de setembro de 2023, com a pergunta: o que é elastano? Cujas respostas estão no início deste episódio, com a devida autorização dos entrevistados. A equipe responsável por este episódio é composta pelos alunos do curso técnico em texto do IFRN Caicó, Heloísa Gabriela Santos de Araújo, Ícaro Dantas Vale e Maria Luísa da Silva Santos, orientados pela professora mestre Tatiana Ferreira. Agradecemos por você estar aqui conosco em busca de mais conhecimento. Siga-nos no Instagram, @Teciteca Virtual. Acesse nossa plataforma de vídeos no YouTube, Videoteca Têxtil, e visite nosso site www.ifrn.edu.br/Teciteca. Teciteca Virtual, a revolução têxtil chegou! A Teciteca Virtual do IFRN Caicó é um site que disponibiliza materiais didáticos das áreas de têxtil e do vestuário gratuitamente para você. Visite-nos www.ifrn.edu.br/Teciteca. A Videoteca Têxtil é o canal do YouTube da Teciteca Virtual do IFRN Caicó, que disponibiliza vídeos didáticos das áreas de têxtil e do vestuário gratuitamente para você. Visite-nos, acesse a plataforma Videoteca Têxtil no YouTube. O Instagram, @tecitecaifrn.caicó, é a rede social oficial da Teciteca Virtual do IFRN Caicó.
que comunica sempre quando temos resultados dos nossos projetos de têxtil e vestuário, desenvolvidos gratuitamente para você conhecer mais sobre essas áreas. Siga-nos e não perca nenhum flash.